Capítulo 475. Senhor. Senhor. A da Ordem Aurora? Klein, que pretendia se agarrar às paredes e sombras e seguir em direção à porta, recuou silenciosamente. Insizanguil deve estar trabalhando com alguma facção da família real. Aqueles que são capazes de escavar e esconder uma ruína subterrânea tão grande perto de Becklund devem ser um dos principais poderes do reino de Loen. Com Insizanguil e 008 participando deste assunto, a Igreja da Deusa pode ser descartada. Embora o povo do Senhor das Tempestades seja um pouco imprudente e machista, é improvável que eles trabalhem com a seita da demônia. Pelo menos até agora, não houve Beyonders que parecem ser do caminho do marinheiro. Da mesma forma, a Igreja do Vapor e da Maquinaria provavelmente não são suspeitos. Até a Ordem Aurora está envolvida? O que eles estão tentando fazer? Klein encostou-se à parede e acalmou a respiração, pensando e ouvindo a conversa no meio do corredor. Após um curto período de silêncio, uma voz rouca soou: "Está feito." A resposta foi tão concisa que Klein não conseguiu entender o que eles estavam planejando. A voz melodiosa e agradável de antes riu em voz baixa: "Você não parece confiar muito em nós." "Isso mesmo, o senhor." Respondeu sem rodeios. Então vou ser franca e descrever nosso objetivo e por que estou buscando sua cooperação." A gentil voz feminina não parecia nem um pouco zangada. "Fizemos algumas coisas e deixamos para trás traços claros. Antes de sermos descobertos pelas igrejas de meia-noite, tempestade e vapor, assim como pelos militares, devemos fazer a limpeza correspondente, e isso requer a sua ajuda." "Sim, parece que você realmente não entende o que quero dizer, então deixe-me dar um exemplo. Imagine que você cometeu um crime hediondo como assassinato em uma casa, então qual é a melhor maneira de eliminar quaisquer evidências e pistas? Não há necessidade disso. É nosso objetivo que outras pessoas testemunhem tal ato, disse o senhor. Com indiferença. Como esperado de um membro da Ordem Aurora. Eles são todos um bando de lunáticos. Klein fez uma identificação preliminar do homem que falava como o senhor. A que havia matado o embaixador em Tis. "Suponha que fosse eu, não você." A voz feminina clara e suave tinha um leve chiado. Depois de um segundo, o senhor respondeu: "Queime aquela casa e enterre todas as pistas lá." A voz feminina clara e gentil tinha um tom sorridente. "Isso é exatamente o que planejamos. Estou encarregada de incendiar, enquanto você pode usar esta oportunidade para ir com este desenvolvimento para criar uma passagem ou recipiente, de modo a permitir que seu senhor desça sobre este mundo. E o único preço que vocês têm que pagar é suportar toda a infâmia e ganhar a maior inimizade dos militares e das 3 igrejas. Mas acho que você não se importaria com isso. Enquanto pudermos dar as boas-vindas ao retorno do Senhor, mesmo que sejamos abominados por todas as forças, não mostraremos nenhum sinal de covardia." O tom do Senhor não parecia mais indiferente e distante. Incêndio culposo? A Ordem Aurora aproveitará esta oportunidade para completar o ritual para a chegada do verdadeiro Criador? Esta é provavelmente a 3ª vez. Por que eu esbarrei nisso de novo? Que maldita reviravolta do destino! Klein não pôde deixar de xingar internamente em chinês. Neste exato momento, ele estava extremamente curioso e cauteloso contra as coisas que foram planejadas por esta facção particular da família real, Insizanguil, e a seita da demônia. Foi aterrorizante o suficiente até para usar a descida do verdadeiro Criador como bode expiatório. Talvez eles tenham guardado algumas cartas na manga e eventualmente destruam o ritual da Ordem Aurora no final e destruam todas as outras facções, exceto eles mesmos. Klein pensou calmamente enquanto se sentia tenso.
Parece que você não tem mais perguntas, disse a gentil voz feminina. Este local está suficientemente bem escondido e pode ser usado para a configuração necessária. Você pode fazer seu ritual aqui à vontade e não precisa se preocupar se ele será interrompido antes de você ter sucesso. Quanto às coisas lá fora, já terminamos nossos preparativos há muito tempo. Está apenas esperando a ignição de uma faísca. Se você ainda tiver dúvidas, poderá fazer outra rodada de verificações. Quando o Sr. A estava prestes a falar, Klein ouviu um baque surdo. Era o som da porta se abrindo. Quem permitiu que você entrasse? Eu não declarei que ninguém deve se aproximar desta área? A suave voz feminina suprimiu sua raiva. Madame Desespero, há uma emergência. Alguém se infiltrou no porão. Os superiores me enviaram para providenciar um acompanhamento e fechar as passagens correspondentes. Uma voz masculina com um distinto sotaque de Backlund respondeu muito rapidamente. A chamada Madame Desespero manteve seu silêncio por alguns segundos, como se estivesse se comunicando com uma existência desconhecida para confirmar a situação. Finalmente, ela disse sem mudar de tom: volte para dentro. Não saia de novo, nem deixe ninguém sair. Aguarde até novo aviso. Sim, Madame Desespero. O homem correu em direção à porta de pedra, com um baque forte ao fundo. Do local onde Klein estava escondido, ele podia ver claramente a porta de pedra que dava para a área dos fundos. Ele esperou por 7 ou 8 segundos antes que uma figura de altura e constituição normais aparecesse. Ufa! O homem respirou fundo, estendeu as mãos e mostrou os dentes enquanto abria a pesada porta de pedra com uma expressão feroz. Naquele instante, Klein havia captado completamente a aparência e as características do homem sem perder um único detalhe. Este era o poder Beyonder de um sem-rosto. A pele daquele homem era marrom avermelhada e ele era claramente descendente do continente sul. Seus traços faciais não tinham características especiais, dificultando sua lembrança. Devido a ele ranger e mostrar os dentes, revelou uma parte deles. O terceiro dente no canto superior esquerdo de sua boca cintilou com uma luz dourada. Era um dente falso. Isso. Klein, com a intuição espiritual de um vidente, franziu a testa ao sentir uma sensação inexplicável de familiaridade. Muito rapidamente, usou suas habilidades para lembrar a fonte de sua familiaridade. Certa vez, o enforcado pediu aos membros do clube de tarô que encontrassem um homem de pele marrom avermelhada e forte sotaque de Backlund que não tinha o terceiro dente à esquerda. O nome do homem era Baelen, e ele estava envolvido na fuga e desaparecimento de muitos escravos da ilha colonial. E neste momento, o homem na frente de Klein era quase idêntico ao Baelen descrito por o enforcado. O desaparecimento dos escravos da ilha colonial. As muitas tribos do continente sul desaparecendo. A aparição de Baelen aqui. Capim, que teve uma grande parte do comércio clandestino de escravos, foi protegido por 4 Beyonders suspeitos de serem do caminho do árbitro. Dentre eles, o mais forte era um sequência 6, ou até um sequência 5. Capim constantemente visava garotas relativamente inocentes em seus sequestros. A aprovação da lei dos grãos, a melhoria das máquinas têxteis resultou em um grande número de pessoas perdendo seus empregos. Muitas trabalhadoras têxteis deixaram silenciosamente o Burgo Leste depois de receber novos empregos, sem deixar pistas. Os pontos dispersos formaram instantaneamente uma linha na mente de Klein, apontando diretamente para as profundezas da Terra. O que eles estão fazendo, que precisam de um número tão grande de pessoas, assim como de tantas garotas puras e inocentes? Um ritual extremamente aterrorizante que leva um longo período de tempo enquanto é mantido em segredo? As pupilas de Klein subitamente se contraíram.
Cric, bang! A porta de pedra se fechou e Baelém desapareceu de vista. O corredor ficou em silêncio por alguns segundos antes que a voz profunda e rouca do Senhor assoasse novamente. Sinto o cheiro de imprevistos. Vamos começar. Precisamos nos apressar antes que chegue a hora. Madame Desespero respondeu lentamente. Isso é exatamente o que eu estava pensando. Mas eu preciso que você me mande para o Burgo Leste. Burgo Leste? Klein teve uma má premonição. Sem problemas, o senhor. A respondeu com falta de emoção. Sob o capuz, um livro transparente e embaçado apareceu na frente dele. Acompanhado por um canto distante e indistinto, ele disse: Eu vi, eu registro. O livro abriu rapidamente e parou em uma das páginas. Logo depois, começou a emitir uma luz azul clara e ilusória. A luz envolveu a Madame Desespero vestida de branco, fazendo com que sua figura se borrasse primeiro, depois tornando-se indistinta. Em um instante, Madame Desespero viu inúmeras silhuetas indescritíveis. Ela viu brilhos lustrosos que continham o esplendor brilhante e puro do conhecimento infinito no ponto mais alto. Seu corpo estava sendo arrastado para frente por uma força estranha enquanto ela rapidamente rasgava o espaço. Não muito tempo depois, ela deixou seu local original e chegou a um canto isolado, desabitado e imundo de um beco. Ela abaixou o véu para cobrir o rosto e olhou para o céu. O sol da tarde mais uma vez foi obscurecido por nuvens e neblina, tornando-se pálido e escuro. O nevoeiro amarelo claro não era particularmente espesso e se espalhava por todos os cantos de Bäcklund, dando uma leve sensação de asfixia em meio ao frio e à umidade. É uma pena que a neblina não tenha chegado ao ponto em que está em seu estado pior e mais calmo. O acidente que aconteceu com Trice, a perda repentina e temporária de controle sobre 008, o aparecimento de Azik, a destruição causada anteriormente pelo Imperador das Trevas, estes eram assuntos complicados, atraindo a atenção de outros. Isso forçou a operação a ser antecipada para hoje. Lady Desespero examinou a área, saiu do beco e foi para as ruas. Seus passos eram lentos, como se ela estivesse vagando em um mar de névoa. Por onde quer que passasse, a névoa se espessava imperceptivelmente. Tingido com uma cor preta como ferro, silenciosamente baixou o alcance da visibilidade de alguém. Quando ela saiu da rua, um vagabundo de rosto pálido com uma jaqueta velha de repente tossiu violentamente e caiu no chão. As duas pobres pessoas próximas ao vagabundo recuaram horrorizadas, e então cobriram suas gargantas com as mãos enquanto ofegavam por ar. Era como se estivessem sofrendo de uma grave doença pulmonar ou bronquite e não pudessem mais respirar. Uma névoa que era uma mistura de cores preto ferro e amarelo pálido desceu sobre o Burgo Leste, a área das docas e o distrito fabril que vomitava fumaça enquanto continuava a se espalhar por Bäcklund. Várias cenas à distância foram afogadas, e até mesmo a imponente torre do relógio era apenas uma sombra pálida. Um a um, trabalhadores e pobres sentiram o desconforto na luta contra o frio, e os vagabundos desordenados caíram um após o outro no rastro da mulher, com a vida tão frágil quanto as bolhas formadas na lavanderia. A expressão da Madame Desespero era calma e gentil, como se ela estivesse terminando uma obra de arte. Como uma pessoa comum, ela caminhou entre os pedestres enquanto ria e dizia em voz baixa: a história do reino de Loen se lembrará deste dia. A grande névoa de Bäcklund. Reticências. O vale escuro havia sido completamente coberto pela água negra e incorpórea, mas 008 não parava de escrever. Ele inventou histórias ridículas e aterrorizantes onde quer que pudesse pousar sua ponta. A queda das calças não afetou o desempenho de Incis Anguil, porque ele estava vestindo uma longa túnica,
talvez por ter antecipado um acidente semelhante. O mago imperativo surpreendeu a Zeke Eggers no local, roubando-lhe seus 2 poderes mais poderosos de Beyonder no último momento, realmente um grande assistente em todos os sentidos da palavra. No entanto, a porta do mundo espiritual e do submundo foi atraída pela característica de Azik, e começou a se ativar pelos poderes da batalha, causando mudanças imprevisíveis. Naquele momento, uma existência desconhecida foi atraída, resultando na passagem dele. Ele aproveitou a oportunidade para estender as mãos ao mundo real. Oh não! Ele pegou Insi Zanguil. No ar, 2 braços ensanguentados que estavam cobertos de carne se contorcendo de repente apareceram atrás do manto de clérigo Insi Zanguil. Eles pegaram os ombros de Insi Zanguil, arrastando-o para o vazio e para o mundo espiritual. Ponto.